about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually alright. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Categoricamente. Esse talvez seja o primeiro vídeo ou entrevista /podcast /reflexão /audiobook que eu faço por aqui. Vamos escutar a história da Grazi, uma moça que tem algo peculiar a contar sobre esses movimentos sociais de minorias que vemos por aí. E não perdendo o costume de mendigar atenção, claro, peço que vocês, se possível, compartilhem, deixem seu like e sua opinião sobre a conversa que iremos ter por aqui. Para motivos de segurança, gostaria de dizer para o FBI e a Polícia Federal que nenhuma pessoa foi ferida ou insultada na produção deste vídeo. Aproveitem, pessoal. Bom, pessoal, então eu chamei a Grazi aqui para dar uma entrevista pra gente, né, contar rapidinho o que aconteceu com ela, principalmente por causa do que vem acontecendo em relação a essas disputas raciais que tem por aí, né. Nós tivemos a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, que foi usada como uma de certa forma para justificar um protesto violento, e é engraçado porque aqui e esses protestos lá, né, eles não caíram na defamação das pessoas que são pró-lockdown, né. Lá as pessoas puderam protestar tranquilamente, que nenhum lugar da mídia falou mal deles por causa que eles estavam quebrando o lockdown. E aqui, né, no Brasil, aconteceu uma coisa interessante também. Na cidade de São Paulo, uma mulher negra, como ela não tinha como ganhar dinheiro e os R$600 não são suficientes para manter uma família, ela foi abrir o bar dela, e os vizinhos, né, como eu comentei no documentário que eu fiz, né, os fiscais ideológicos, que são muito mais perigosos do que soldados pagos pelo Estado, né, são soldados que acreditam na causa do Estado, ou na mentira do Estado, né, de certa forma. Essas pessoas, elas ligaram para a polícia foi lá e praticamente espancou a mulher, né? A mulher não tinha nenhuma maneira de se defender, de causar nenhum tipo de resistência. O cara ficou coincidentemente também pisando no pescoço, na cabeça dela, porém, graças a Deus, ela não chegou a óbito, né? Mas ela sofreu várias escoriações, assim, se eu não me engano, ela quebrou algum osso do corpo, eu não me lembro qual. Eu vou tentar deixar a matéria na descrição. E aí você não vê nenhum tipo de manifestação, né, desse pessoal, e muito pelo contrário, parte da informação que eu encontrei, né, coloca essa moça como uma violadora do lockdown. Então por um lado você tem grandes aglomerações que protestam por uma suposta causa, né, justificável, e eles não entram na questão do lockdown, né. Porém, aqui no Brasil, quando um indivíduo vai lá e ele não segue a narrativa pré-estabelecida, aí o lockdown vale para ele. Então, assim, desde lá de abril eu venho apontando essas incoerências, né, em que, por um lado, o lado que aponta para as narrativas pré-estabelecidas, o rigor da lei não vale, o rigor da ciência não vale nem um pouco, né, é aquilo e pronto. Porém, narrativas que desafiam essa narrativa pré-estabelecidas, elas têm que passar por todo o rigoroso processo da metodologia científica, né? Então é muito estranho ter essa seletividade. E aí a Grazi, ela passou uma situação interessante na internet, né? E eu resolvi trazer ela aqui para contar como que foi essa experiência, né? E porque isso ajuda a ilustrar também, porque existe uma falácia, né, dessas pessoas progressistas que fazem parte desses movimentos de minoria, de que eles são totalmente pró-liberdades e que a voz coletiva deles de fato representa o indivíduo. Só que a gente percebe que quando esses indivíduos desses mesmos movimentos sociais, eles não respeitam essas narrativas ou eles discordam em alguma coisa,
eles são, mesmo eles fazendo parte daquele coletivo, digamos assim, eles são prontamente excluídos e hostilizados de certa forma, né? Pra não dizer quando acontece coisa pior, tá bom, pessoal? Então, Grazi, muito obrigado por contar a sua história pra gente. E agora eu vou calar a boca e deixar você falar para o pessoal ter uma ideia do que aconteceu com você. Obrigado aí, pode falar. Bom, eu agradeço por essa chance de eu estar contando o que aconteceu. E foi uma situação bem engraçada, até porque de fato mostra a hipocrisia desses movimentos coletivistas. E a situação que ocorreu foi que eu estava no Insta e tudo mais, e eu me deparei com uma página. Havia várias publicações, entre elas uma me chamou bastante atenção, que falava que uma das metas deles era ter um lugar onde apenas negros eram permitidos frequentar, sabe? E nessa publicação eu achei engraçado, porque se fosse ao contrário, se fosse uma pessoa branca falando isso, seria apontado como racismo e tudo mais, as pessoas seria cancelada, né, já que tá tendo essa cultura de cancelamento. E eu fiz um simples comentário falando o quão engraçado eu achava que era aquela situação, pois diziam que não existia o racismo reverso. E nisso começaram a surgir algumas pessoas, né? Algumas rindo do que eu tinha falado e outras debochando e tudo mais. E uma delas me chamou a atenção. E uma dessas pessoas, ela começou a debater comigo, falando que o meu comentário era opressor, de certa forma, porque eu não estava respeitando o direito deles, o direito do povo deles, alguma coisa do tipo. E nisso, assim, eu achei engraçado, porque essas pessoas, elas costumam ser bem seletivas. Então, é aquilo que você falou, se você não apoia essa causa, você automaticamente é excluído desse grupinho deles. Ainda que... Você acaba percebendo que não tem nada a ver com cor da pele, e sim ideologia. Sim, completamente. E nisso eu comecei a falar que aquilo, na verdade, era uma baita falta de respeito, né, com toda essa luta que teve há muito tempo, para as pessoas não ficarem segregando, separando, assim, grupos, para todo mundo se unir. E eu falei que isso era um baita tapa na cara de toda essa luta que teve na história, para estar reunindo as pessoas de diferentes etnias, e não para continuar segregando elas. E aí, nisso... Duas coisas que eu achei engraçado foi que, primeiro, ela falou que o meu comentário era opressor. Então, assim, você vê que com esse tipo de gente você não pode dar sua opinião, porque só o fato de você simplesmente questionar já é automaticamente uma agressão para eles. Você tá oprimindo o direito deles. Porque teve toda uma luta, sabe? Desde a época da segregação, em que que você não podia entrar em determinado lugar por conta da sua cor de pele. Tudo isso, sabe, foi uma grande luta para estar conquistando o direito de você poder frequentar o mesmo lugar que uma pessoa branca, com uma pessoa negra. E hoje em dia parece que as pessoas querem voltar, pelo menos essas pessoas da bolha desse movimento negro, né? Parece que elas querem voltar àqueles tempos. Então, assim, elas não querem nenhum tipo de contato com pessoas brancas, o que seja... Parece que elas querem voltar naquele tempo, porém elas como sendo as opressoras dessa vez. Sim, exatamente. Hoje em dia é muito comum você entrar no Twitter ou no Instagram e você se deparar com coisas absurdas, sabe? Falando, branco merece morrer, ou então, branco não pode falar sobre negro, branco não pode usar tranças, porque isso é apropriação cultural. E são coisas que eu acho, particularmente, que eu acho ridículo, sabe? Parece que as pessoas não conseguem entender que se fosse ao contrário... elas queriam matando em cima, sabe? Então é muita hipocrisia, é uma hipocrisia escancarada. E às vezes eu fico pensando, nossa, mas o que será que passa na cabeça de uma pessoa assim, que ela luta ela luta com tanto vínculo contra o racismo e ao mesmo tempo pratica ele? Isso aí a gente comenta bastante nos grupos de debate ou em alguns dos vídeos para trás que eu fiz. O que justifica elas fazerem isso, na verdade, é uma base relativista, né? Então, como que elas se apoiam não é uma base objetiva,
Então elas conseguem dar esses saltos lógicos enormes na argumentação delas, né? Então, de certa forma, elas conseguem justificar qualquer coisa, né? Esse é o grande problema dessas abre aspas, éticas, fecha aspas, utilitárias, né? Elas conseguem ser utilizadas para justificar qualquer coisa, qualquer tipo de argumento. E é interessante porque a gente vê como tudo isso, né, são mais indicativos ainda de que tudo isso é, na verdade, uma narrativa puramente ideológica, não tem nada a ver com a cor da pele, porque quando você como uma negra questiona algo que você acha de errado dentro daquele coletivo, você foi amplamente, abre aspas, desligada, fecha aspas, né, de certo. Sim, de fato. Inclusive, agora que você falou nisso, uma das partes mais engraçadas de todo aquele debate, se é que pode ser chamado de debate aquilo, é que em determinado momento, uma mulher branca, ela comentou, falando que concordava comigo, porque de fato, se fosse ao contrário, seria considerado racismo. Então, por que não é? Aí, a outra menina, né, a menina negra com a qual eu tava discutindo, ela falou pra essa branca que ela não deveria se meter, porque não é o lugar de fala dela e, portanto, ela não sabe do que tava falando. E pra ela ficar de fora porque ela não tinha a menor condição de dar a opinião dela ali. Aí eu falei, ok, engraçado você falar a respeito de lugar de fala. Sendo assim, eu estou no meu completo direito de estar falando, de estar dando a minha opinião a respeito, de estar falando que isso é sim racismo, que essa página expõe ideias que, se fosse ao contrário, seria completamente um absurdo. E nisso ela tacou a pérola, né? Foi a coisa mais engraçada do mundo. Que ela foi a cereja do bolo, em que ela falou assim que o meu tom de pele não era o suficiente pra mim estar falando a respeito do racismo. Porque aparentemente pra ela, né, o racismo engloba apenas determinada parcela de negros realmente que possuem a tonalidade certa. Isso aí parece muito, inclusive, o tipo de relativização que os médicos nazistas faziam na época em que eles determinavam se seres humanos eram aptos a viver ou não, né? Só que é apenas um tipo diferente de relativização. Então, apesar, como você não concorda com eles, né? Apesar de você ser uma garota negra, aí como você não concorda, eles precisam relativizar outro ponto, a tua tonalidade de melanina não ser suficiente, sabe? Exatamente. É uma loucura esse tipo de coisa, né? Não tem nem a menor possibilidade de você dar um mínimo benefício da dúvida ali, né? E essas são as mesmas pessoas que falam que o racismo reverso não existe. Sim, inclusive ela não parava de repetir isso. Ao mesmo tempo que ela falava que o racismo reverso não existia, a página dizia coisas completamente contrárias. Todas as publicações, inclusive uma outra que eu achei extremamente racista, é a questão de um relacionamento interracial. Que a página falava pra você não palmitar, que no caso é não se misture com pessoas brancas. Continuem se misturando apenas com pessoas negras. Relacionamentos interraciais são errados. E que outro momento histórico que cara que juntou um baita de um exército, queria fomentar uma raça perfeita, né? Ou uma raça que era simplesmente que se envolvia apenas com ela mesma, né? Então, né? Nossa, então, exatamente. E aí você começa a ver esse tipo de coisas e ouvir também certos absurdos que nem eu ouvi. E eu simplesmente não consigo entender mais, sabe? Como é que uma pessoa ela consegue ser tão alienada a esse ponto. Essa agenda que eles têm é extremamente hipócrita. Eles só utilizam ela quando é conveniente, ainda que você faça parte. Se você não está de acordo, você é simplesmente um pedaço de bosta no chão. E cara, é triste uma situação dessa, sabe?
E no dia, né, que eu tava conversando com ela, eu tava rindo, mas depois comecei a pensar, nossa, que decadência que tá essa geração e tudo mais. Verdade. E graças a Deus que você tava conversando online, né? Porque essa galerinha, quando tá em grupo, né? Sozinho, eles geralmente não tem coragem de fazer qualquer tipo de coisa, né? Eles geralmente choram ou ficam histéricos e saem correndo. Mas quando eles estão em grupos, né? Os covardes, eles geralmente eles ficam agressivos, né? Então que bom que você tava conversando por computador, assim, pela internet, porque pessoalmente essa galerinha, quando tá em grupo, pelo menos o que a gente nota pelas informações que a gente recebe, eles são bem perigosos. De fato, ainda bem que isso foi algo que aconteceu apenas online mesmo, sabe? Porque pessoalmente é como se vê nas manifestações que estavam tendo, né? Eu acho que ainda estão tendo, em que quando pessoas desse movimento se juntam, assim, quantas mortes já não teve de pessoas brancas, pessoas pacíficas, sabe? Que estavam defendendo muitas das vezes o seu estabelecimento, simplesmente foram mortas a sangue frio pela sua cor. Aí como é que alguém pode olhar toda a situação e falar, não, isso não é racismo, isso é apenas a dívida histórica que está sendo paga? Até quando exatamente eles vão ficar com essa narrativa de, nós temos que pagar essa dívida histórica? Os brancos estamos sendo opressores com a gente tem que mudar isso. É horrível isso. O argumento da dívida histórica não tem a menor base lógica fundamentada em qualquer tipo de coisa que permita construir um argumento mínimo, assim, né? É interessante a questão que você falou do ataque às lojas, né? Porque os protestos nos Estados Unidos, por exemplo, uma grande parte das pessoas que foram prejudicadas foram outros negros que eram donos de lojas, né? Porque, sim, isso é verdade. Como as comunidades ali elas são mais concentradas, então a galera, ao invés de eles irem para uma área que tinha uma predominância maior de pessoas brancas e protestar ali, eles protestavam geralmente na região onde eles moravam, e aí as lojas que eles destruíam muitas vezes eram lojas de outros negros ou lojas que tratavam muitos negros, né? Eu vi uma notícia de uma fábrica em Milwaukee, nos Estados Unidos, que foi destruída e aí a empresa disse que ia sair da cidade e quando foram avaliar as pessoas que estavam empregadas naquela fábrica, a maioria eram negros. Então o próprio movimento, ele prejudica o negro falando que ele está defendendo os direitos dos negros, né? Então, assim, é uma inconsistência completa e que, se você pegar assim, de uma perspectiva em termos de intensidade, talvez o bem que eles estão causando, tentando defender esses direitos dos negros, que supostamente existe um racismo estrutural, né, que nunca é provado, porque para você ter um racismo estrutural, as instituições elas teriam que estar literalmente perseguindo o negro, e não é isso que a gente vê. A gente enxerga ações racistas de indivíduos, né? Aí isso tem que ser removido de fato, mas a narrativa do racismo estrutural não tem o menor fundamento, né? E aí a questão que levanta é a seguinte, né? Será que, se a gente comparar a intensidade de bem que esses protestos estão causando e comparar a intensidade de mal que esses protestos estão causando para os próprios negros, será que o lado da intensidade do mal ali será que eles estão causando mais mal para a comunidade negra do que... Isso com certeza. Não tem nem dúvida disso. É claro que dentro desses movimentos tá tendo alguns que são pacíficos, mas boa parte deles estão sendo completamente violentos. E você vê que não é mais uma questão de protestar por conta do que aconteceu com o George Floyd, mas simplesmente por uma questão de descontar a raiva, sabe? Toda essa raiva que eles sentem por brancos, inclusive por pessoas da própria raça, assim, da própria etnia.
Então o mal que isso tem causado, nossa, é imensurável. Adicionar que esse tipo de coisa já aconteceu em outros momentos, né? Nos anos 90, a parte da comunidade negra também começou com esses tipos de protestos e uma porcentagem expressiva dos empresários negros na época, eles perderam tudo justamente por causa que as pessoas que protestavam em favor dos negros quebravam as lojas e roubavam os itens, né, desses empresários, dessas pessoas que tinham empresas e eram negras, né? Inclusive tem até um vídeo famoso de um senhor, né, batalhador que ele teve o seu computador e o seu caminhão roubado, se eu não me engano, e aí ele é um senhor negro que começa a gritar com as próprias pessoas que estão protestando, né? E aí ele fala: por que vocês estão fazendo isso comigo? Se vocês estão bravos com o homem branco, por que vocês roubaram o meu computador? Por que vocês destruíram a minha loja? Né? E aí ele fala chorando, né? Eu estava conseguindo, porque vocês que dizem que me defendem estão me destruindo, né? Eu vou até tentar deixar esse vídeo na descrição. Mas é realmente algo muito triste. Inclusive eu vi um vídeo um tempo atrás de um senhor negro que foi morto por simplesmente estar defendendo sua loja, e ele foi morto por outros negros, né? Então você percebe que todo esse movimento, todos esses protestos em relação ao movimento negro, eles na verdade não estão aqui para ajudar, e simplesmente para fomentar o ódio, sabe? O famoso ódio do bem. E o famoso ódio do bem, exato. E você percebe que não há uma luta de fato para acabar com o racismo, para você incluir mais as pessoas, e sim para separá-las. Esse é o real objetivo desses movimentos progressistas, é separar as pessoas o máximo possível. O famoso dividir para conquistar, né? Inclusive, essa é uma característica estrategizada pelos comunistas desde lá da época de 50, 60, né? Aquele pessoal intelectual de fato que estudou como realizar engenharia social nas pessoas. E a estratégia deles foi tão bem feita que a gente sente os respaldos dela até mesmo nos dias de hoje, né? Apesar de a esquerda que substituiu eles nos cargos de dominância é uma esquerda infinitamente mais inferior intelectualmente falando, né? Porque eles não têm interesse de estudar esse tipo de coisa, graças a Deus, né? Ainda bem, senão, né? Coitado da gente. Sim, então, assim, graças a Deus teve essa degradação intelectual no meio deles, porque senão a gente tava ferrado mesmo, né? Porque eles iam conseguir continuar uma articulação político-cultural muito boa, né, em termos de vista estratégica, assim, e isso seria terrível pra gente, né? Então, como a qualidade de intelectual nesses meios caiu infinitamente, tipo assim, eu diria 99%, né, tu raramente encontra uma pessoa progressista que consegue sequer sustentar argumentos, sabe? Geralmente nos grupos de debate a gente até brinca, né, que refutar esquerdista não é mérito, é obrigação, porque justamente por causa disso, né? Porque eles não têm a menor capacidade de sustentar um argumento, e muitas vezes a gente precisa explicar o ponto dele para ele e depois explicar o porquê que está errado, né? Esse é o nível da falta de estudo e de entendimento do que eles defendem que essas pessoas têm. Assim, isso quando... Pode falar. Só complementando isso, quando eles mesmos não se refutam, né? Porque você percebe que esse pessoal, eles são bem contraditórios. Então, a todo momento, eles se perdem no próprio argumento. E o que eles fazem quando isso acontece? Eles partem pro argumento de... argumento de fuga, sabe? Que é de fuga que fala. Não, aquele que ele ataca as suas características, assim, pessoais, ao invés de atacar o seu argumento. Isso, ad hominem. Eles partem pro ad hominem. Então, por exemplo, a menina que eu tava debatendo, ela nem sequer argumentou com o que eu tinha falado. E ela já foi direto: você não tem a cor suficiente, você não sabe o que é racismo, você nunca passou por tal situação. E ela afirmou isso como se me conhecesse. Então você percebe que essas pessoas progressistas não sabem nem como defender a pauta dela, sabe? É engraçado.
E aí a gente se pergunta, né, como que pessoas desse nível têm tanta voz, e tem uma voz tão impactante nos dias de hoje, né? Porque geralmente, em tempos anteriores, pessoas que falassem essas coisas absurdas, elas seriam ridicularizadas, né? A gente ia olhar pra elas, apontar e dar risada, sabe? Porque o que ela fala não tem sentido, né? E, inclusive, eu não lembro se é o Hans Hermann Hoppe que fala, mas ele diz que a ridicularização é e a crítica, né, a ironia, elas são as ferramentas mais importantes uma das ferramentas mais importantes contra pessoas autoritárias ou contra governos autoritários, né? Porque é uma maneira de você criticar e demonstrar a incoerência daquele povo, né? E aí a gente vê como essas pessoas, como esses movimentos, eles são verdadeiros fomentadores de memes maravilhosos, né? Porque a contradição é tanta que já existe assim uma gama de memes na internet sobre eles, que são alguns muito inteligentes, né? Sobre igual eu comentei aquele dia com você sobre aquele que eu vi do Bolsonaro, né? Que o progressista, se ele vê que o Bolsonaro ele começou uma campanha contra o mosquito, contra a dengue, né? Para erradicar a dengue, a esquerda não seria muita loucura, pelo que a gente já viu, que a galera da esquerda, a galera progressista, iria iniciar um processo de defesa a favor do mosquito, né? Isso é verdade. Porque a posição deles não é busca pela verdade, a posição deles não é busca por igualdade, a posição deles é ser contra o Bolsonaro. Sim, é exatamente isso. Todos os dias eu entro no Twitter e olha, cada pérola que eu vejo, que eu simplesmente fico com a cabeça a mil, porque é exatamente isso. As pessoas, elas não buscam mais pelo que elas deveriam buscar, né? Pelo que esses movimentos apresentam, e sim por simplesmente ser contra alguém que parece demonstrar algum senso de racionalidade. Então, por exemplo, se o Bolsonaro fala que a cloroquina é boa, você pode ter certeza, vai vir milhões falando que é ruim, vai vir milhões mostrando vídeos do Átila falando que não sai de casa, sei lá o quê. Então, assim, Saiu um Twitter de um rapaz aí que ele disse assim que ele só sairia do lockdown quando o senhor Átila dizer pra ele que pode sair, né? Olha só. Ai, meu Deus do céu, se depender dele, não, vai sair nunca mais. Ciência pra caralho. Ciência demais. Bom, então eu acho que o pessoal já teve mais ou menos um entendimento que aconteceu com você, né? E a questão da falta de lógica empregada por essas pessoas que cobram melhores direitos, assim, sem mesmo saber o que é um direito natural ou saber o que é um direito de fato, né? Então, e note, a gente usou o Bolsonaro aqui como exemplo, né? Mas nós não somos bolsonaristas, tá, pessoal? A gente apenas usou ele como um exemplo porque ele é uma pessoa que como que eu posso dizer, expõe não que precise de exposição, né? Porque eles já são contraditórios a um nível muito alto, mas o Bolsonaro ele é uma entidade, digamos assim, que extrapola essas questões ilógicas desse pessoal a um nível nunca visto antes, né? Então por isso que ele é sempre um bom exemplo, né? Mas como todo mundo sabe, ele é um político e todo político é passível de críticas, porém, né? Uma pessoa que busca a verdade, ela procura criticar alguém por aquilo que é devido, né? E não por argumentos de espantalho, certo? Sim. Então... E deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que as pessoas têm alguma salvação? Por exemplo, se você conversasse com algum progressista, você já conversou na verdade, mas você acha que as pessoas poderiam ser convertidas? Você poderia mostrar para elas o que realmente, a realidade, sabe? Porque essas pessoas adoram enxergar tudo menos a realidade. Você acha que tem salvação para elas? Bom, a minha experiência com progressista em discussões, tanto discussões assim, digamos, oficiais e discussões não oficiais, né?
do dia a dia, ela se resume assim: quando eu percebo que a pessoa ela tem algum grau de sensatez, geralmente a conversa é boa e muitas vezes ela acaba se convertendo para uma busca pela verdade, ou pelo menos a tentativa, né? E quando você tem uma tentativa verdadeira de buscar a verdade, isso aí já é 80% do caminho andado, né? Se você tem a intenção de algo honesto, isso aí já é o mais difícil, que já foi resolvido, né? Aí o resto é meio que um processo mecânico, né? Só qual livro você vai ler, qual tipo de conhecimento você vai buscar. E agora, quando eu percebo que a pessoa ela não tem um grau de sensatez, é aquela pessoa que é o ódio pelo ódio, né? A narrativa pela narrativa, essa pessoa aí já é mais difícil, entendeu? Então, e é aquele momento, eu não sou perfeito, né? Então, assim, em um primeiro momento, eu sempre inicio com paciência infinita, né? Discutindo com cordialidade, assim, mas eventualmente quando você começa a perceber certas desonestidades, aí, né, eu começo, não sei se isso é certo de se fazer, mas eu começo a lançar a mão de ironias, né, de algumas colocações assim que expõem a falta de credibilidade daquela pessoa de uma maneira mais direta, sabe? E a maioria dessas pessoas em uma situação como essa, elas tendem a ficar mais agressivas assim. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu falo que a gente nunca entra num debate necessariamente para mudar a opinião da pessoa que você está debatendo, e sim das pessoas que estão assistindo, né? Para as pessoas que estão assistindo elas terem uma ideia da diferença que está acontecendo ali, e aí, né, de maneira natural, o pessoal mais sensato, eles vão ter uma tendência a pegar ali pegar no ar, né, as verdades, as tendências de verdades que existem ali, e talvez absorver isso para eventualmente usar essas mesmas coisas nas suas conversas futuras, né? E aí talvez evoluir para um estudo mais aprofundado, né, de várias questões, e assim aumentar a chance delas de pararem de cair nessas contradições que essa galera progressista naturalmente estão. Igual um amigo meu diria, né, ele falaria: salvação sempre tem. O problema é como fazer. Quem dera eu ter a sua paciência de conversar com essas pessoas, porque só de ter conversado com aquela eu já fiquei bem perplexa, sabe, do que eu tava lendo. Eu imagino. Mas a minha paciência não é infinita, não. Né? Por várias Não, minha paciência do quê? Sim, mas assim, por várias vezes eu me vejo perdido, assim, e eu desisto de conversar, sabe? Quando eu vejo que chegou em um momento que de fato não vai ser possível ter mudança, ou pelo menos que eu acho que não vai ter mudança, né? Então eu simplesmente afasto e faço a pior coisa para a pessoa que pode ser para ela, né? Que é deixar ela na ignorância. Então ela que fique naquele estado, e aí eu torço que para ela eventualmente retorne no servidor, né? Ou entre em contato com alguma outra pessoa que vai conseguir, como eu posso dizer, alcançar a sensatez dela de alguma forma mais eficiente, como que eu não consegui, né? Mas essa questão da conversão é muito difícil. O que a gente sempre comenta é que precisa de ter uma mudança cultural, né? E para se ter uma mudança cultural, a gente precisa primeiro criar uma cultura, e você inicia um processo de criação de cultura pelo indivíduo apenas, né? Não tem como você criar uma cultura do coletivo assim de cara. Não, você tem primeiro as organizações entre indivíduos, e a partir dali aparece uma tendência de comportamento, e essa tendência de comportamento prescreve uma tendência cultural, né? E esse é o motivo que a gente faz discussões, esse tipo de coisa, nos servidores de Discord, ou mesmo fora deles, leituras de livro, grava debates, esse tipo de coisa, justamente para tentar realizar, né, já começar esse processo de juntar pessoas que têm interesse em buscar uma vida intelectual de maneira genuína, né? Então você tem pessoas ali que
você tem pessoas ali que o único pré-requisito para elas entrarem nessa busca intelectual é ter a vontade genuína de buscar essa vida intelectual. Você não precisa de ter um diploma, você não precisa de ter passado em uma faculdade, né? Se bem que hoje em dia, dependendo, pouquíssimos cursos hoje em dia na faculdade, eles são de fato algo que te adiciona alguma coisa, né? A gente vê aí até mesmo cursos de faculdades conceituadas como a USP, por exemplo, né? O pessoal que faz filosofia nessas instituições é uma piada, né? Tem gente dessas faculdades que entra no servidor aqui, pessoal da economia, da administração, da filosofia, que já entraram no servidor que fizeram cursos nessas instituições, digamos, de conceito, né? Abre aspas, conceito, fecha aspas. E o pessoal do servidor ali que jantou essas pessoas, né? Em uma discussão, sabe? Então, assim, estar numa faculdade hoje em dia não significa prestígio de verdade, sabe? Significa um prestígio falso. Assim, hoje em dia a universidade só serve mais pra você entrar, pegar o diploma, porque ainda é importante, mas cada vez menos, né? E é basicamente isso, porque não é... Dependendo do curso, é mais danoso você fazer a faculdade do que um curso técnico, sabe? Então, assim, seriam cursos bastante específicos que você faria, que de fato vão te adicionar alguma coisa. Então, por exemplo, medicina. Para você fazer medicina, você vai precisar, né, para você ser médico, digamos assim, você vai precisar de um professor ali, porque ele vai saber os procedimentos, os passos técnicos, ele vai saber como cuidar de uma situação caso você fazer alguma coisa errada, né? E existe e precisa de um cuidado maior, porque você vai estar lidando diretamente com uma pessoa, né? Agora, mecânico, se você quer ser um mecânico, arquiteto, outras coisas assim, pelo que eu tenho visto aí, uma faculdade, né, muitas vezes acaba atrasando a sua vida profissional do que ajudando ela, entendeu? Então, eu conheço alguns artistas 3Ds, né, que tem por aí, e alguns arquitetos que fizeram apenas curso técnico ou pior ainda, aprenderam por conta, e eles ganham muito mais dinheiro, são muito melhores profissionalmente do que a galera que está saindo da faculdade, sabe? E isso eles mesmos falam, né? Eu tenho muito mais conhecimento que o meu amigo que saiu, que fez a faculdade renomada lá, e eu tô aqui desde os 18 anos pelejando, estudando por conta própria, sabe? Então esse é o nível de degradação que o curso superior ficou, né? Então tem que tomar muito cuidado nessas questões, porque assim, hoje em dia, muito curso superior ele não significa que você está seguindo uma vida intelectual de fato, né? E aí um dos cenários que a gente vê que exemplifica isso é que, por exemplo, se você pega professores que tem 30 anos encostado numa cadeira lá dentro de uma faculdade, e aí você pega um aluno que acabou de ingressar, né? Um amigo meu, ele tem 18 anos, ele entrou na economia, não lembro se foi na USP, e aí tinha o professor deles lá, que eles se baseiam muito numa literatura mais progressista, digamos assim, para derivar as questões econômicas. E aí o professor lá com 30 anos de cadeira, né? Super renomado, com 1 milhão de doutorados nas costas, gagueja para um aluno que acabou de entrar, que lê um livro de escola austríaca, entendeu? Então, assim, esse é o nível que essa bolha educacional, que essa bolha intelectual do curso superior causou, né? Não estou dizendo também que não existam bons intelectuais na faculdade, mas obviamente chegou a um nível que é bastante preocupante, né? Eu não lembro qual pesquisa que foi que fala que parece que quase a metade das pessoas que se formam na faculdade, elas são analfabetos funcionais, né? E a gente vê muito disso onde, né, nessa questão do vírus atualmente, que eu tô discutindo desde abril, né, mostrando os possíveis equívocos na coleta de estatísticas, né, os possíveis equívocos na interpretação de alguns pseudocientistas de YouTube, e aí você vê que a galera, ela simplesmente segue a narrativa por narrativa, né? Então a galera do Átila, por exemplo, eles se tornaram verdadeiros Átilas Minion, porque se você vai lá no comentário dele
e você questiona um ponto, igual por exemplo quando ele disse que não existia nenhum epidemiologista no mundo que se opunha ao artigo do Ferguson, o que é uma loucura se você pensar apenas de um ponto de vista científico, né? Se você aponta isso lá no thread de mensagem, de comentários dos vídeos dele, a galera simplesmente começa a copiar e colar o currículo dele pra você, assim. Eles vão colando, copiando, colando. Aí você manda assim pra eles argumento. Eles, não, você não pode falar porque ele tem doutorado, não sei o que lá. Ele tem doutorado, logo ele está certo. E isso é uma falácia da autoridade, né? É uma das falácias mais antigas, falácias lógicas mais antigas que já foi refutada há muito tempo. Porém, essa porcaria parece estar em alta hoje, né? É muito estranho isso. Hoje em dia, na verdade, o problema é que as pessoas não buscam mais o conhecimento, né? Você vê tanto nas faculdades, quanto nas redes sociais, ou até mesmo no dia a dia, pessoas que simplesmente se acostumaram a receber determinada notícia, seja por jornal ou por alguma outra mídia de informação, e elas simplesmente se conformam com aquilo. Elas não tem mais aquela curiosidade, nossa, será que isso é verdade? Nossa, deixa eu ir atrás, ler de fato a matéria inteira para ver se não tem nada tirado fora do contexto. Não tem mais isso. Hoje a galera só lê a notícia inicial, né? O texto, assim, o título. Sim. Eu lembro esses dias pra trás, né, como eu refuto a narrativa do lockdown. Esses dias alguém me mandou no meu privado do Discord, né? Mas olha aqui, o próprio epidemiologista da Suécia, ele tá falando que ele faria um lockdown mais apertado caso ele tivesse a chance novamente, né? Aí eu falei assim, bom, se o cara me mandou isso, eu já sei que ele leu apenas o título, né? Aí eu abri a notícia e eu fui ler na íntegra, né? Aí lá no finalzinho a conclusão, né, que o cara disse pro jornalista foi a seguinte, que eles fariam de fato um lockdown um pouco mais apertado, porém um pouco mais apertado. Ele deixa bem claro lá que eles ainda não fechariam lojas, eles não proibiriam pequenas aglomerações, assim, encontros casuais que as pessoas precisam ter para fazer negócio, esse tipo de coisa. Então assim, eles apertariam algumas questões do lockdown, porque lá eles tiveram um problema com as casas de repouso, né? Que inclusive a galera que gosta de comparar a Noruega com a Suécia, por causa que os números são bem diferentes, né? E aí aquela coisa, nesses momentos o pessoal ignora as variáveis, né? Porque eles precisam fazer comparações diretas para fomentar essa narrativa estúpida de que lockdown tem algum efeito. Aí eles comparam de maneira linear assim, mas por exemplo, se eu elimino o outbreak que teve nas casas de repouso da Suécia, que inclusive tem uma posologia diferente do porquê que as pessoas vão para essas casas de repouso do que a Noruega, e isso já é outro contaminante, porém, né, ninguém da mídia mainstream fala de contaminantes nas estatísticas mais, né, não sei porquê, mas se você elimina essa questão problemática que os próprios epidemiologistas admitem que foi um erro, um problema que eles deveriam ter tido mais cuidado com isso, né, que é essa galera de 70 anos mais, né, que faleceu, você vê que a estatística da morte na Suécia é muito parecida com a Noruega, entendeu? Então assim, são esses contaminantes que eles não são levados em conta e eles são deixados nas estatísticas para as pessoas poderem fazer essas avaliações equivocadas, né, de maneira consciente ou não, para suportar a narrativa delas, né? E aí, a hora que chegou lá no final, eu vi que o epidemiologista estava falando que eles de fato tinham que ter sido mais rigorosos, porém esse rigor era assim, se eles fecharam 5%, eles falaram assim, olha, a gente fechou 5%, a gente deveria ter fechado assim, 8%, sabe? Então, mostra que a pessoa nem mesmo leu a própria notícia que ele acha que vai refutar o ponto que ele não gosta, sabe? Ele lê apenas o título, copia e cola e manda, né? E o tanto de gente também que me mandou artigos sobre hidroxicloroquina, tá? A pessoa vem falar de hidroxicloroquina comigo
E aí me manda artigo da Lancet que foi removido porque a base estatística era fraudulenta. Aí me manda o artigo lá do Amazonas que estava sendo dada dose tóxica para as pessoas, né, para fomentar a narrativa de que o medicamento era perigoso. E inclusive 11 pessoas morreram nesse estudo, tá? Ou mandam aquele da Alemanha ou França, não me lembro, que demonstrava que a hidroxicloroquina não tinha uma incidência de influência positiva no outcome dos pacientes. Aí quando você vai ler na metodologia, eles estão fazendo uma posologia de aplicação diferente da afirmada pelos médicos que estão usando essa posologia, e também eles não estão aplicando essa posologia nos pacientes em estado inicial, né? Que é o que os médicos afirmam que tem um efeito de fato, né? Eles estão usando uma metodologia para pacientes que já estão no estado hiperinflamatório, que é um estado onde aquele paciente muito provavelmente vai precisar de intubação, e a intubação também ela é um processo extremamente como eu posso dizer, mutilante, traumático, e aquele paciente ele tem uma boa chance a partir dali de evoluir para um óbito. Então assim, são esses contaminantes que não são levados em conta de maneira consciente ou inconsciente, que não permitem a gente fazer comparações de qualidade, entendeu? Então assim, isso é um grande problema. Porém, né, essas pessoas elas não estão interessadas em seguir uma verdade, elas estão interessadas em seguir a narrativa que para elas convém, né? Ou às vezes elas têm vergonha de assumir que elas estavam incorrendo no erro, e aí elas tendem a permanecer com essa opinião, independentemente do tipo de argumento que você demonstre para elas. Então esse é o grande problema, né? Teve uma grande polarização dentro da ciência que permitiu ela ser politizada e aí causou, né, esse monte de problema aí. E aí eu te pergunto, né, você viu algum debate, a não ser na CNN lá, mas aquilo lá também nem pode ser considerado muito um debate, né, porque o Caio Coppola, apesar dele ser um conservador 2.0, ele jantou as pessoas que foram lá debater com ele, mas assim, você viu em algum outro lugar um debate entre as pessoas anti-lockdown e pró-lockdown? Não, você não viu. Você só viu pessoas que são pró-lockdown sendo dadas voz para dizer as suas opiniões a respeito daquilo, né? Então, você elimina o principal passo da ciência, que é a discussão. Sem a discussão você não tem método científico. Assim, inclusive, em todo lugar que você entra, assim, para ver as notícias, só tem notícias a respeito do quão eficaz é o lockdown. Então você não tem a perspectiva do outro lado da história, sabe? Porque a mídia mainstream, ela passa isso como se fosse a verdade absoluta, que o lockdown é a única forma de lidar com essa pandemia. Na verdade, é algo completamente absurdo, como você tem visto aí na realidade. Então você percebe que essas pessoas, elas só se utilizam de notícias e coisas que são convenientes para fomentarem a posição delas. Então você vê gente pegando vídeos do Átila falando, por isso que precisamos do lockdown. Aí o Átila é desmascarado, né? Depois de todo aquele pânico que ele causou. E aí a pessoa fala, não, mas ele só tava apontando, né? Não quer dizer que ia acontecer. Então você vê que essas pessoas, elas têm dificuldade em reconhecer o próprio erro. E é isso que tá causando toda a situação. É complicado. Quando se chega a esse nível, é bastante difícil de se ter uma discussão de fato que vai ter algum ponto bom para a busca da verdade, né? Porque se você tem apenas um lado ditando o que é a narrativa boa ou da verdade, isso já elimina uma grande característica que é a discussão, né? E é uma característica inerente para a busca da verdade, né? A própria ciência, ela não pode acontecer, né? Um artigo científico, por exemplo, ele não pode ser feito sem a parte que é escrita ali, né? Discussão dos dados. Então, é muito problemático que a gente chegou nesse ponto, e
E assim, a esperança é que, né, as pessoas notem isso, né? Nós temos a internet aí, meios de informação descentralizados que vem fazendo um grande standoff em relação à mídia mainstream, né? Então a gente espera que a internet seja suficiente para pelo menos barrar a narrativa de que eles têm a verdade absoluta e que a discussão nem mesmo precisa ser feita, né? E assim, eu vejo indícios de que isso está acontecendo, sabe? Isso que me dá um pouco de esperança, mas é bastante assustador por conta que eles também têm muito poder, né? Então... Só comentando algo quando você falou a respeito das estatísticas, isso me lembrou de um caso que ocorreu aqui na minha cidade, em que uma amiga minha me contou que o namorado da mãe dela, ele apresentou certos sintomas da Covid. E nisso ele foi afastado e tudo mais, e ele foi até o hospital para fazer o exame. E quando ele foi no hospital fazer o exame, logo ele fez o exame. Aí mandaram ele para casa, não saiu o resultado do exame, e antes mesmo de eles saberem o que de fato o homem tinha, eles começaram um tratamento. Então, por exemplo, eles deram, acho que cloroquina, deram anticoagulante para esse homem, e depois que saiu o resultado, deu negativo para Covid. Aí, depois de um certo tempo, minha amiga estava me contando, acho que foi semana passada, que o namorado da mãe dela começou a passar mal. Aí ele começou a passar muito mal e ele ainda acho que estava tomando cloroquina ou um outro medicamento que eles estavam fornecendo para ele. E parece que estava dando algum tipo de reação. Então você percebe que com esse caso, né, que foi algo que me fez pensar muito, o quanto que essas estatísticas que eles apresentam não devem estarem erradas, sabe? Tanto de gente que foi diagnosticado com Covid, mas que na verdade não tinham. Então Eu recebi bastante, como eu comecei a comentar esse assunto, né? E aí ganhou certa relevância, assim, nada demais também. Eu comecei a receber um monte de denúncia também, e as denúncias que você vê ao dia a dia, né? E aí você também, conforme você se aprofunda, você vê que em várias partes a metodologia do governo coloca, né, as mortes suspeitas com mortes comprovadas juntas, e aí eu me indago o seguinte, né? Será que eles removem depois e separam isso, ou eles publicam tudo junto, sabe? Então começou a ser um grande problema, inclusive. E é interessante isso que você comentou, né? Porque essa neura de identificar o vírus, né, pode levar à utilização de medicamentos de maneira errada, né? Então por isso que é importante identificar e evitar esses contaminantes nas estatísticas, tá? Porque nem todo mundo necessariamente precisa tomar um medicamento, apesar do medicamento ser seguro, né? Inclusive a cloroquina, ela é uma formulação mais tóxica, entendeu? O ideal mesmo seria a hidroxicloroquina, que é a posologia que o Bonoro está tomando. Sim, mas você percebe que, na verdade, meu ponto é que o que a histeria causou, entende? Porque nem sequer esperaram realmente sair o que o cara tinha, porque é a mesma coisa que você vai no médico pra fazer exame porque você tá com dor de cabeça e quando na verdade é só uma enxaqueca, e ele começa a te passa um tratamento como se fosse um tumor, sabe? Então eu só achei um absurdo, tipo, a enfermeira, ela me falou assim que a enfermeira falou assim que era certeza que ele tinha coronavírus, sendo que sim, profissional da saúde, cientista que fala que tem certeza de coisas, vocês já fiquem com o pé atrás, gente. Porque ainda mais se não saiu o exame, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Eu esses tempos pra trás também, eu conversei com um biomédico, conversei com muitos médicos também, né? Que o biomédico, ele me falou o seguinte, né? Apenas pelos sintomas físicos que você tem ali, né? De coriza, expelindo aerosol, temperatura alta, isso já seria suficiente para diagnosticar o vírus. Mas pera, esses são sintomas idiopáticos, são sintomas que estão presentes em vários outros tipos de doença. Exatamente. E identificar um monte de coisa errada também. Então, assim,
você vê que os próprios profissionais de saúde, tá? Uma boa parte deles estão relevando uma série de passos técnicos por conta de uma narrativa, né? Por conta de uma ideologia. Pelo menos é a maneira que eu venho percebendo. E é muito triste isso tudo, porque quando você não está disposto a fazer uma análise séria da situação, você acaba identificando o negócio errado. Do mesmo jeito que o pessoal fala, mas Renan, muito provavelmente tem mais mortes a respeito desse vírus. Olha, eu concordo em parte, é possível, mas mesmo assim é importante a gente ter uma qualidade de estatística boa, né? Porque, por exemplo, número absoluto é apenas uma maneira de você olhar sobre isso, tá? Se eu tenho 50 mil mortos que foram dados por uma estatística duvidosa, 50 mil mortos que foram dados por uma estatística que é de fato confiável, essas são duas situações completamente diferentes. Porque a estatística duvidosa, eu posso ter contaminantes que apontam dentro daquele mapa epidemiológico focos em regiões do país que não existem de fato. Então eu vou alocar recursos de maneira errada, né? Então assim, é importantíssimo ter essa qualidade também na estatística, né? Que é o que eu comento em um dos vídeos passados, que eu falo sobre a matemática pitagórica, que é a matemática quantitativa, e a matemática euclidiana, que é a matemática qualitativa, né? Então todo esse processo ele tem que ser muito bem feito. Porém, né, a gente vem vendo aí vários indícios de que tudo está sendo relativizado para seguir uma narrativa. E isso é muito problemático, né? Isso a qualquer custo, né? Porque imagina os efeitos que isso não pode causar no homem, né? Aquela coisa, né? É com a base científica, pelo bem comum, é pela religião. Eu sou a pessoa iluminada, logo eu posso dizer o que vai acontecer, sabe? A gente já viu isso acontecendo várias vezes ao longo da história, né? E isso está sendo repetido agora, só que dessa vez a gente tem uma mídia ali poderosíssima que influencia uma certa narrativa, né? Graças a Deus a gente tem internet, porque senão ia ser complicado, sabe? Mas né, com essa lei aí das fake news, eu tô meio assim já. Né, o que essa lei de fake news é, né? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu comento em um dos vídeos é que a liberdade, ela depende de uma constante vigilância, né? Então é nosso dever a gente estar vigilante para conseguir apontar essas coisas e resistir a elas, porque se a gente não fizer isso, não duvidem disso, gente. Sim, caso contrário, eles vão expandir o poder do Estado ao máximo que eles puderem, tá? Eu comentei no documentário que eu fiz, tá? Quem não viu eu recomendo ver, porque parece que ficou muito bom. É muito bom mesmo. Aqui no Brasil teve um senador, deputado, sei lá, que fez uma lei que queria obrigar as pessoas a doarem sangue e plasma. Teve uma lei no Piauí que previa as pessoas serem removidas de casas de maneira compulsória e suas propriedades serem confiscadas por conta da crise, né? Usando a crise como desculpa. Gente, isso é... E você percebe que as pessoas parecem que estão dormentes, né? Adormecidas, porque elas não... Pior do que dormentes, tem gente que concorda com isso. Tem gente que concorda, elas olham aquilo e falam, isso tá certo, com certeza. Eles têm o total direito de tirar uma pessoa da propriedade dela. Eles têm o total direito de multar, de prender alguém simplesmente por estar andando num lugar completamente vazio, sabe? Porque nem o caso da mulher que foi presa por estar num parque. Ou pessoas que foram presas na praia. Inclusive quebraram a costela dessa mulher, né? A galera que foi prender ela. E ela resistiu embasado no seu direito natural. Então ela tinha direito de resistir, porque o que os caras estavam fazendo ali com ela era uma coisa errada, entendeu? Então, assim... Era uma agressão aquilo. Surreal o que está acontecendo, mas a gente sempre tenta ficar vigilante e tenta apontar, né, e rebater essa narrativa pré-estabelecida, mesmo a gente sendo apenas um canalzinho insignificante no YouTube, né. Mas assim, Grazi, eu vou fechando por aqui porque já tá ficando extenso, mas foi muito bom conversar com você. Obrigado por passar a sua experiência, né. E pessoal, a gente, de jeito nenhum, a gente tá falando que
que em sua totalidade as pessoas que compõem os movimentos sociais elas são ruins, entendeu? Óbvio que não. Porém, os indicativos apontam que uma boa porcentagem desses movimentos, se não os movimentos em si, não seus componentes, eles foram sequestrados por uma agenda que visa algo que não é a liberdade de fato, sabe? Então são esses indicativos que a gente olha e que pessoas como a Grazi, por exemplo, às vezes experimentam na própria pele, né? Então eu vou terminando por aqui. Muito obrigado, Grazi, por ter participado. Eu que agradeço. Esse vídeo, tá certo? Até mais, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo isso aqui.